Olá, Silvia Coelho Matos, de volta ao canal, trazendo o tema: está certo falar crio filhos para o mundo? Bom, existe o jovem que vive dependente dos pais quase que a vida inteira. Outros alçam voo, mudam de casa, vão buscar a sua independência financeira e não ficam tão pregados, né, na família. Mas o que tem a ver a teoria do crio meus filhos para o mundo? Pois é, eu sempre pensei assim, porque eu os ensinei a viver, a se virar, a ser independentes. Isso é criar para o mundo. Mas nós vamos ter uma explicação depois para que não se perca esses filhos no mundo. Nós temos que deixá-los voar, terem as suas vidas. Muitos hoje moram longe de suas famílias. Só que com detalhe, hoje nós temos as câmeras, temos a internet, as redes sociais. Nós temos a facilidade de falar com a nossa família a qualquer momento. Então vamos entender melhor este processo reencarnatório dos nossos filhos e a nossa responsabilidade como pais. Uma gravidez, ela somente emerge onde há condição vibratória adequada entre os pais e as almas encarnadas, ou seja, através de um karma coletivo a ser quitado ou pela simples escolha de ambas as partes, por haver uma afinidade entre eles. Por exemplo, o criminoso que cometeu atos terríveis no passado provavelmente vai encarnar no ventre de uma mulher que tenha, por exemplo, participado dos desmandos cometidos na época. Já casais que hoje estão imersos em brigas e desentendimentos, jamais poderão receber espíritos que se sentiriam aniquilados com este padrão vibratório e conquistarão mérito para nascer numa família mais equilibrada. Os casos são inúmeros, mas nós podemos dividi-lo assim. Então, nós vamos falar de 3 processos de reencarnação. Como é que esses espíritos passam a ser a nossa família, os nossos filhos. Então, a reencarnação voluntária é o primeiro, é livre. Grandes missionários que vêm à Terra em tarefa de valor incontestável. Possuem a liberdade de escolha, pois eles mesmos determinam as tarefas a serem desenvolvidas, o local onde vão nascer, os pais e as diversas situações de sua existência. Muito escassas são essas encarnações se comparadas às demais. Depois nós vamos encontrar outra explicação, que são as reencarnações semi-voluntárias. O que seria isso? Uma proposta. Leve em conta o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Mentores estudam os seus débitos e méritos, programando em seguida, com a participação do espírito, os principais acontecimentos da próxima existência na carne, formando aí uma espécie de contrato reencarnatório, tendo em vista a liquidação ou a diminuição de dívidas e as possibilidades de progresso. Agora, isso não é imposto. O indivíduo pode discutir certas questões, pode propor algumas alterações,
que serão aceitas ou não. Esta é uma modalidade da maioria de nós, dotados de suficiente acuidade mental no espaço para discernir o que é interesse genuíno e o que é ilusão na vida terrena. Aí vamos para o terceiro tipo de reencarnação, que é a reencarnação compulsória. É aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu conhecimento. É próprio dos espíritos cuja perturbação impede uma análise lúcida da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade da escolha. Então, esse espírito não tem como escolher, é imposto. E esta imposição é feita pela lei de causa e efeito para atender a casos cuja recuperação exige longas expiações. Os arranjos reencarnatórios são feitos por entidades amigas de condição evolutiva superior que preparam todos os detalhes daquela nova existência, que, via de regra, ocorre através do ventre de mães capacitadas a atender essas exigências à evolução desse espírito. O processo de reencarnação compulsória, na realidade, ele não tem, é dispensada a preparação antecipada e concentrada dos técnicos da espiritualidade. Eles atuam com menos planejamento, já que tudo vai poder se enrolar naturalmente, obedecendo aos impositivos do automatismo sexual que rege a encarnação dos seres. É o caso, por exemplo, daquela gravidez que ocorreu inesperadamente. É bom lembrar a cada pai e a cada mãe que, quando perguntar a Deus que fizeste do filho confiado à vossa guarda, se porventura ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Então, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Desde pequena, a criança manifesta os instintos bons ou ruins, que traz lá atrás da sua existência anterior. E ao estudá-lo, por isso que é bom você entender um pouco a espiritualidade, para você entender o comportamento das pessoas, dos seus filhos, dos seus familiares. No caso dos nossos filhos, ao estudá-los, os pais devem aplicar-se, porque todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E os pais, os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios, dá tempo de cuidar, de combatê-lo, sem esperar que lancem raízes profundas. É só fazer como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar nas árvores. Se deixarem se desenvolverem no egoísmo e no orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. A amargura muito natural, que às vezes advém da improdutividade dos nossos esforços, não é para desanimar,
porque Deus reserva grande e imensa consolação na certeza que você está fazendo o máximo possível. E tudo que lhe foi permitido reparar nessa existência, mesmo que haja dificuldade e um pouco de retardamento, mas você está fazendo a sua parte. Está tentando compreender o que é que esse espírito veio no seio da sua família e principalmente como alguns dos seus filhos. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não sucede, não é que falta possibilidade, falta vontade. Então, o importante é seguirmos as sábias orientações dos mensageiros celestes, é procurar nos empenhar na nobre tarefa de encaminhar os nossos filhos para o crescimento e desenvolvimento das virtudes de que são portadores. Agora, a tarefa da paternidade e na maternidade com responsabilidade, com carinho e amor, certos de que Deus nos dará o justo salário ao final da obra que realizamos sob as suas bênçãos e a colaboração dos espíritos. Vocês perceberam a importância do nosso tema de hoje? A responsabilidade nossa como pais. Se são criados para o mundo, se não somos esses pais pegajosos que fica, que não deixa os seus filhos tomarem uma direção, fazerem uma carreira que querem, uma opção de casamento, esses pais que ficam, se a gente não é esses pais que ficam se metendo na vida dos seus filhos, está certo o termo, que eles são criados para o mundo. Mas o que eu quero finalizar o nosso vídeo é que eles não podem perder a ligação família, porque a gente sabe que naqueles tempos antigos, né, que a gente já falou anteriormente, não existia comunicação. As cartas às vezes não chegavam ou demoravam. Muitas vezes as pessoas mudavam de casa, de cidade e perdia-se o contato. E é onde a gente vê tantas famílias aí diluídas que não sabem onde que tem parente, onde tem irmãos. Mas hoje nós não podemos nos dar essa situação de perder o contato da nossa família, porque nós temos muitas facilidades de comunicação. Então, meus irmãos, a proposta hoje de reflexão, você é aquele pai, mãe pegajoso, que não deixa o seu filho fazer nada, que não deixa ele optar, escolher, viver a sua vida. Você deu toda a orientação. Você pode continuar orientando, mas sem atrapalhar o desenvolvimento dele. Esse é o termo que abordamos hoje. Criei os meus filhos para o mundo, mas no fundo eu os preparei para viver no mundo. E não esqueci de deixar bem claro o papel da família. Então não vamos nos perder, mesmo que more em outro país, em outro estado. Não vamos deixar perder essa ligação família. Isso é muito importante. Espero que
tenham gostado do tema de hoje. Que Deus os abençoe. Espero que vocês compartilhem os nossos vídeos com os seus amigos, façam as suas inscrições, curtam e a nossa proposta é sempre trazer temas ligados à nossa vida diária, cruzando com as explicações espirituais, buscando o entendimento, o fortalecimento da doutrina espírita. Porque para tudo nós temos as respostas. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.